Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento em que estamos aqui mais uma vez, no início desta manhã, para ouvirmos a palavra de Deus que será proclamada para nós, mas também assim meditar esse trecho da palavra escolhido na nossa liturgia diária, e também rezarmos juntos. E convido você aí para ficar conosco até o final, participando desse momento e deixando aí também a sua participação, se quiser, na nossa pedido de oração aí para rezarmos juntos. Hoje o evangelho que nós vamos meditar é de Mateus 12, de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães das oferendas, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que nem dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento, que estamos aqui reunidos nesta manhã, início de dia, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Interessante que Jesus, durante a sua caminhada, enquanto esteve aqui, ele encontrou muitas pessoas que o apoiaram, que o acompanharam, que acreditaram nele, que se dispuseram a segui-lo e dar as suas vidas por essa proposta de Jesus. E ainda até hoje, temos muitas pessoas que acreditam em Jesus, que creem que esse é o caminho, que esta é a melhor escolha, o melhor investimento da nossa vida é o seguimento de Jesus, é o que nos leva a cada vez mais nós conseguir tirar de dentro de nós aquilo pelo qual nós fomos feitos, a nossa humanidade. Se nós vivemos os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos tornar cada vez mais humanos. Quando nós deixamos de viver os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos desumanizando, nos tornamos desumanos. E é uma realidade, se a gente for ver aqui no Evangelho, aparece justamente isso, essa desumanidade. Então Jesus encontrou muitas pessoas que estavam dispostas a reencontrar ou a encontrar a sua humanidade, ao fato de seguir a Jesus. Mas assim, Jesus também encontrou muitas pessoas que manifestaram o pior da sua humanidade. O pior. Aqui é um exemplo dessas pessoas e ainda teve, quando a gente vai lendo os evangelhos, vai vendo que as coisas cada dia para Jesus vai piorando, E o pior da humanidade se manifestou aonde? Lá na condenação e na crucificação de Jesus, na condenação injusta de Jesus. E até hoje acontece isso também. Existem muitas pessoas que demonstram, revelam o melhor que é a humanidade. Ainda tem, graças a Deus, a grande maioria é assim, Mas ainda tem no meio de nós pessoas ainda que mostram e demonstram e revelam aquilo que é o pior da humanidade. E infelizmente, às vezes essas pessoas são pessoas aí que são influentes, como no tempo de Jesus. E usam da sua influência e, claro, estão na verdade preocupados em defender os seus interesses. Ainda hoje esse tipo de pessoas existem, esse tipo de grupos de pessoas existem.
e que não estão nem um pouco preocupadas em revelar e demonstrar o pior que existe nelas, de desumano, de terrível que são. E Jesus ele teve que lidar com essas duas realidades. O lado desumano, terrível, que a ponto de levá-lo até a condenação, a morte de Jesus, e que continua também hoje mostrando isso e revelando quantas injustiças, quantas maldades, quantas pessoas que são penalizadas e de forma injustas, crianças, que são privadas às vezes de uma educação com qualidade, de um futuro com qualidade, jovens, sem futuro, sem esperança, porque pessoas que, ao invés de usarem daquilo que são suas influências para transformar essas realidades, como Jesus procurou fazer, não usam para piorar, na verdade, isso. Então, isso são coisas que nos nossos dias ainda tem. Pessoas que são humanamente extraordinárias, fantásticas, que manifestam, revelam aquilo de melhor que existe no ser humano, que procuram, às vezes, com tão pouca coisa, transformar isso e fazer o bem. E às vezes tem aquele outro lado do desumano, que tem tudo para transformar e fazer o bem, mas usa tudo isso para fazer maldade. Então, onde que o demônio entrou, infelizmente, onde o demônio domina. E é isso que aconteceu no tempo de Jesus e acontece nos nossos dias hoje. Então, hoje o Senhor vem nos chamar a atenção para mim e para você. E o que é importante nós tomarmos consciência é que em nós existe esses dois lados, de humanidade, mas de desumanidade. Agora depende de que lado nós estamos investindo, o que nós estamos cultivando e trabalhando em nós. Só para concluir a minha reflexão, aqui eu me lembrei de uma historinha de um professor, quando estava fazendo uma palestra, ele falava sobre duas realidades que existem dentro do ser humano, o bem e o mal. E aí ele fazia uma comparação do bem e do mal como dois leões que estão a todo instante se degladiando, lutando entre si, o bem e o mal. E eles estão dentro de nós. E aí alguém levantou a mão e perguntou para o professor: mas professor, o senhor disse que são duas feras fortes, com dois leões que se degladeiam, lutam, e qual dos dois vai vencer? E a resposta do professor foi a seguinte: aquele que você mais alimentar. É isso. O bem e o mal, ele está em nós. A humanidade e a desumanidade está em nós. Agora, qual dos dois vai vencer? Aquele que mais nós alimentar. Jesus pede para que nós alimentemos o lado da humanidade, do bem, do amor. É isso que ele veio trabalhar em nós. É isso que ele quer cultivar em nós, quer que nós cultivemos em nós. E se nós fizermos isso, com certeza, mesmo que talvez eu e você não tenhamos muitos recursos, mas se temos a disposição de fazer o bem, de sermos humanos, com certeza nós, com o pouco que temos, nós podemos fazer muitas coisas. Então que nós tomemos consciência disso, que o Senhor nos pede para que sempre sejamos pessoas que praticam o bem, independente de qualquer situação que nós nos encontremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.